Então, o assunto hoje é inversor. Estamos falando alguns modelos aqui da Intelbras, basicamente dois modelos, um monofásico e um trifásico. Vamos conversar alguma coisa sobre isso. O que é cada sistema, para que serve, quantas placas podem ser colocadas. A maioria das dúvidas dos clientes surge se pode colocar mais placa no futuro ou não. O que é indicado? O indicado é fazer o sistema adequado para cada inversor, a quantidade específica para cada um para melhor funcionamento, para melhor eficiência. Em alguns casos, devido aos vendedores querer vincular vendas futuras, eles oferecem inversores maiores com a possibilidade de aumentar a quantidade de placa no futuro. Mas isso economicamente não é interessante e também pensando em aumentar o sistema no futuro também fica quase inviável. Porque o que acontece? Hoje, quando a gente vai comprar uma placa, só a placa, ela tem um imposto. O custo dela é bem mais alto do que quando eu compro placas e inversores junto. Ela vem como um kit, isso tem subsídio, isenção do imposto e o custo baixa muito. Então, o que eu aconselho? O que normalmente a gente aconselha? Coloca o inversor de acordo com a quantidade de placas que precisa ser instalada. No futuro, precisa aumentar o sistema, compra micros inversores, que é um assunto para um outro vídeo, a gente vai entrar depois nisso, e coloca embaixo a placa, adiciona, aumenta o sistema. Não precisa colocar inversor maior para espera de mais placas depois no futuro. Até porque tem algumas questões técnicas importantes em relação a isso. Esses inversores, eles têm tensão de inicialização mínima. É tensão mínima para eles começarem a funcionar. Ou seja, cada placa dessa tem a sua potência e a sua tensão. Quando a gente adiciona placas aqui, ela vai vamos colocar assim, 8 módulos daqueles ali, de 550. Tá? O que é indicado para esse tamanho de sistema com 8 módulos? Soma essas potências das placas, 8 vezes 550, tá? Vai dar 4,4 kW de potência. É diferente de quilowatt de consumo também, que a gente vai entrar num outro detalhe diferenciando isso. Tá? Mas vai dar 4,4 kW de potência. O que é o indicado? Trabalhar com inversores na média de 4 kW de potência. Tá? Por exemplo, assim, para mostrar os inversores que a gente tem aqui. Hoje a gente está para demonstrar um inversor da Intelbras de 3K, tá? Um inversor monofásico pequeno, é um inversor. Cada string que a gente chama, cada ligação, arranjo fotovoltaico que a gente chama, vamos ligar 6, 7 placas, desce um par de cabo, positivo e negativo, corrente contínua, um outro assunto interessante também, e entra no inversor. Uma dúvida importante, tá? A maioria das pessoas pergunta se pode colocar número ímpar de placa. Pode. A quantidade de placa é de acordo com a potência máxima de entrada, tensão máxima de entrada, potência máxima de entrada. Isso que a gente tem que levar em consideração técnica. Tá? Mas pode ser ímpar. Esse inversor de 3K, ele aceita até 7 placas daquelas ali, só para ter um exemplo. Tá? Então, por exemplo, assim, quer colocar 7 placas. Precisa colocar um inversor maior para adicionar placas no futuro? A minha indicação, coloca um inversor menor, do tamanho adequado, para essa quantidade de placa que fica mais eficiente. E no futuro, se precisar adicionar placa, aí coloca um microinversor ou coloca um outro inversor em paralelo. Questão de tensões da rede, tá? O pessoal fala trifásico. Tem gente que tem rede trifásica e acha que o inversor pode ser trifásico, tá? Esse aqui é um inversor trifásico, que a gente está usando como modelo, e esse aqui é um inversor monofásico. Mas a rede trifásica ela é dividida em 3 fases. Então, está trabalhando praticamente com 3 monofases dentro da mesma residência. Então, eu posso utilizar o inversor desse aqui tranquilamente, sem problema nenhum, vai funcionar muito bem se o cliente tiver um consumo baixo. Como eu costumo falar, energia solar é para todos os níveis, para todas as pessoas, já está muito acessível. Então, não precisa mais ter um consumo alto para ficar financeiramente interessante colocar energia solar. Qualquer pessoa hoje tendo o nome limpo, tudo certinho ali, e pensa realmente no futuro,
pode colocar energia solar sem problema nenhum. Para de pagar a conta de luz, use esse valor para pagar o financiamento, caso não queira comprar à vista. Esse inversor aqui é o inversor mais robusto. Ele é um inversor da Intelbras, um trifásico de 20 kW de potência, que a gente chama. A quantidade de placa que eu posso utilizar nele, eu vou pegar a potência máxima desse inversor, que normalmente é 30% de overload, que a gente chama. Então ele vai de 20K e pode ligar até 26K de potência máxima. Então eu vou dividir 26.000 por 550, para a gente saber quantas placas a gente pode utilizar. Nesse caso aqui, também vale aquela questão de pode ser número ímpar de par, o número ímpar de placa, não precisa ser par. Cada entrada dessa aqui tem uma MPPT e controla a potência, corrente, a tensão de cada arranjo individualmente. Então a gente pode ligar, por exemplo, 8 placas numa, 8 na outra, 6 na outra, 5 na outra. Vai ficar um número ímpar sem problema nenhum, vai funcionar muito bem. Cabe ao vendedor, ao técnico responsável, fazer esse balanço para entender qual é a melhor necessidade, qual sistema que vai funcionar melhor em cada cliente. Porque existe aquele detalhe, nem sempre vai ficar no mesmo telhado, a mesma orientação e a mesma inclinação. Quando uma placa pega sombra, todas elas que estão ligadas ao mesmo tempo, ela cai a tensão, cai a corrente. Então, o que a gente costuma falar? Se vai colocar todas no mesmo telhado, na mesma inclinação e orientação, é bem fácil. Pode só fazer um cálculo baseado no consumo, vai fazer a projeção do inversor adequado, tá tudo certo. Tem mais telhados, tem questões de sombra, daí sim começa a calcular qual é o inversor mais adequado. Nesse caso, sim, quando tem sombreamento, quando tem mais opções de inclinação e orientação, a gente começa a entrar no microinversor. Ele faz a questão do monitoramento de cada placa individualmente. Então, cada placa, independente de pegar sombra ou não, ele vai fazer esse controle e não vai derrubar a produção das outras. Então, aqui são dois modelos, um monofásico da Intelbras, um trifásico. Outro detalhe importante é a questão da marca. Por quê? Por que eu estou com esses dois inversores da Intelbras aqui hoje? Esses inversores deram defeitos no cliente. Então, não significa que um equipamento eletrônico não vai dar defeito. A maioria dos vendedores fala assim, energia solar não dá defeito. Realmente, a gente tem muito pouco caso de defeito. Mas o pós-venda da Intelbras, de algumas marcas, são diferenciados. Nesse caso, a Intelbras mandou um outro equipamento novo. A gente fez a substituição no cliente, após, lógico, fazer os testes, tudo, a parte técnica da Intelbras identificar o defeito. Eles mandaram um outro inversor novo, nós fizemos a troca no cliente, e esse inversor amanhã vai ser encaminhado para a fábrica novamente, para a Intelbras, através da transportadora. Então é bem tranquilo, o cliente não fica sem equipamento. A gente não precisa retirar um inversor da casa do cliente e mandar para conserto ou qualquer coisa assim. A Intelbras manda um novo, a gente faz a substituição e depois manda para a fábrica a remessa de conserto ali para devolução. Tá? Então são dois modelos. Esse aqui é uma string só, tá? Só uma entrada, um inversor muito interessante, o inversor Light. A Intelbras chama o inversor de entrada custo baixo. Esse aqui é o inversor trifásico, como eu já comentei. Ele é um inversor mais robusto para empresas, questões mais de consumo mais alto. Mostrando rapidamente como é que funciona. Aqui são 3 fases, um neutro e um terra. Ele tem também um pocket Wi-Fi. Esse pocket Wi-Fi ele é utilizado para fazer o monitoramento do sistema. A pessoa baixa o aplicativo, o cliente baixa o aplicativo com auxílio técnico, lógico, e o técnico faz a configuração do sistema na internet. Ele acessa por aplicativo tudo o que está acontecendo em tempo real. Ele consegue saber quanto cada placa está produzindo, cada sistema, quanto produziu no último dia, no último mês. Consegue fazer todo esse balanço por aplicativo. Outro diferencial da Intelbras é que a gente tem um acesso a uma plataforma. Eu, como técnico, também consigo acompanhar esses inversores se estão funcionando 100%. Qualquer erro que acontecer no inversor, automaticamente eu já recebo um push de aviso
e vou identificar se é falha de tensão, é fuga decorrente, por exemplo, por alguma placa que tem alguma fissura, algum cabo. A gente recebe essa informação e já aconteceu em alguns casos nossos de o cliente nem sabe que o sistema dele parou de funcionar, a gente já manda um técnico até o local. Quando o cliente percebe, o técnico já resolveu o problema. Então, é um diferencial da Intelbras, é uma marca que a gente costuma oferecer inicialmente para os clientes. Nós também temos outras marcas, mas é a nossa principal fornecedora hoje, tá? Principal fabricante. Basicamente é isso. Aqui eu tenho dois modelos de placas, tem uma pequenininha e outra maior. Para que serve isso aqui? Até para a gente demonstrar. Porque às vezes as pessoas falam assim, pode 7 placas. Pode 7 placas de 550. E quantas placas de 100 watts pode? É só fazer quanto tem a potência máxima da entrada, divide pela quantidade de potência de cada placa e vai saber quantas placas pode ser utilizado. Então, às vezes o cliente aqui, eu quero saber qual é o preço de 5, 6 módulos, 6 placas, né? Seria o módulo fotovoltaico. Placa é o termo mais usual pelos clientes. Depende do tamanho da placa. Hoje a gente comercialmente está vendendo mais a de 550 watts. Então, esse inversor aqui ele poderia utilizar 7. Esse inversor trifásico, ele é 20K de potência nominal, né? A gente consegue trabalhar de saída nele, mas a potência de entrada dele é mais alta. Ele chega a 26K, mais ou menos. Até posso olhar em questão no manual. O ideal é o técnico olhar no manual, fazer o cálculo certinho. Mas isso, rapidamente, um cálculo rápido, eu já consigo perceber que eu consigo utilizar cerca de 50 módulos nesse inversor, 50 placas. Qual é a economia de cada placa? Essa de 550 ela produz hoje na média de 60 kW mês. Isso dá em reais, watts ou kilowatt, o pessoal fala, né? Isso em reais, ela vai dar na média de R$ 50 de economia por placa. Então, um inversor desse, a gente consegue ligar cerca de 50 placas, 50 módulos, com a economia de R$ 50 em cada uma, ou seja, a gente consegue uma economia aí de R$ 2.500, mais ou menos, usando um inversor desse. Um inversor básico inicial da Intelbras, que a gente chama o Light, consegue ligar 7 módulos em média, desse módulo de 550, cada módulo com economia aí de R$ 50 por mês, ou seja, a gente consegue economizar cerca de 300 a R$ 350 por mês com um inversor pequeno desse, com 7 módulos, um kitzinho aí que a gente está vendendo hoje na média de R$ 15.000. Mas, como foi falado antes, o ideal é entender cada cenário, o que cada cliente precisa, qual é o consumo dele, para estipular qual é o melhor inversor, fazer o cálculo da quantidade de placas necessárias e oferecer o sistema mais eficiente e que vai ter mais vantagem econômica para o cliente.